Boa noite, Congregação Garcia Dávila, boa noite, Igreja do Evangelho Quadrangular Cristo Rei, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. É um grande privilégio estar aqui nesse momento, a serva Nazaré, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ministrar a palavra do Senhor para os vossos corações. Gostaríamos de pedir a todos os irmãos que nesse momento nos ouvem para abrir a palavra de Deus, que está em Jeremias, capítulo 4. Vamos falar de dois versículos, versículo 4 e versículo 14. Então, aguardamos os irmãos a preparar a palavra, pegar a palavra, para lermos juntos o que o Senhor quer falar aos nossos corações. E a palavra do Senhor nos diz, em Jeremias, capítulo 4, versículo 4 e 14. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. Lava o teu coração, diz o versículo 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, imensamente pelo dia que nos deste hoje. E por este momento, porque és, Senhor, a melhor parte que nós separamos. Porque a melhor parte do nosso dia é aquele que nós dedicamos a Ti para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, quebrantar os nossos corações. Deixar os nossos ouvidos bem audíveis para que a Tua palavra entre e penetre e que haja mudanças em nós, porque assim o Senhor nos pede, nos ordena, que sejamos como Teu Filho unigênito Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, Jeremias, profeta Jeremias, era de uma família de sacerdotes e ainda muito jovem o Senhor assim o escolheu. O escolheu para falar da palavra do Senhor. Jeremias não reconhecia nele que seria instrumento do Senhor para propagar a tua palavra. Mas o Senhor disse a Jeremias, não temas, que eu sou contigo, e tu falarás o que eu colocarei em teus lábios. E assim Jeremias, como profeta obediente, porque o Senhor ainda o alegra quando diz que o separou desde quando ele estava no ventre da mãe dele. E Jeremias teve a grande missão de ir a Jerusalém para falar com o povo de Israel do norte e para falar com Judá sobre seus pecados, sobre os adultérios que estavam fazendo contra o Senhor. O Senhor, que chamava aquele povo de povo seu, aquele povo tinha o esquecido e adulterava com o Senhor. Mas o que é adultério? Como é que nós podemos adulterar com o Senhor? Adultera aquele que tem aliança, que um dia fez aliança com o Senhor. Assim como nós, quando nós nos casamos, nós fazemos aliança com nossos maridos, com nossas esposas. E quando nós quebramos essa aliança, nós falamos que adulteramos. E o Senhor estava triste, irado, porque o seu povo tinha adulterado. O seu povo tinha esquecido a aliança que tinha feito com ele. Aquele povo de Jerusalém, Israel do norte e Judá, tinha esquecido das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, de guardar a lei do Senhor, de guardar os mandamentos do Senhor. E o profeta Jeremias
teve a grande missão em exortar aquele povo, em despertar aquele povo. E assim Jeremias fez. Jeremias foi ao povo de Israel e foi para o povo de Judá, porque se tornaram povos infiéis, porque não mais agradavam o coração de Deus, adulterava, colocando deuses estranhos. E mais, a palavra do Senhor, quando a gente lê o capítulo 2, o capítulo 3, o Senhor fala que as pessoas cometiam seus adultérios, adulteravam, cometiam seus pecados e pior, não se envergonhavam deles. As pessoas perderam realmente o que era valor. E o que é valor e continuará sempre sendo valor é cumprir a lei, a palavra de Deus. Esses são valores que jamais devem ser quebrados. Nem por mim, nem por você, nem por ninguém. Os valores de Deus são inquebráveis. E a palavra dele reina e viverá para sempre. E se aquele povo que antigamente, que tinha feito aliança com Deus, tinha esquecido de cumprir, de guardar os seus mandamentos, e começaram a ter inversões de valores, porque a palavra de Deus não estava mais nas premissas daquele povo. Aquele povo não lembrava mais em guardar a lei do Senhor. E aquele povo cometia e não se envergonhava. Aquele povo, ainda em seus momentos mais difíceis, ainda chamava o Senhor de Pai. Pai, Tu és o meu Deus desde criança, assim dizia Israel. Aí o Senhor olha assim, não. Porque todo filho obedece ao seu pai, guarda os mandamentos de seu pai. Israel já não estava mais guardando. Filhos desobedientes. Judá, como irmã de Israel, também adulterou de igual forma e pior. Porque fingia ter voltado ao Senhor, fingia. O Senhor diz na sua palavra, que Judá fingia em ter aceitado a Deus. Como fingir? Dizer que Deus é o Senhor das suas vidas, quando na verdade não são. Fala de Deus apenas pelo falar, mas não pelo seu agir. Porque não tira, não elimina os seus pecados, os seus maus caminhos e continuam aborrecendo ao Senhor. A gente precisa despertar. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Não foi apenas uma cidade, não foi um estado, um país, o mundo todo. Hoje, para e se vê refém de algo que não consegue ver, mas precisa ficar recluso em suas casas para que o mal não venha sobre nós. Nos preocupamos com o que está acontecendo, mas precisamos entender por que todas as coisas acontecem. Assim como Israel e Judá esqueceram da lei do Senhor, esqueceram da palavra do Senhor, assim é o povo do nosso tempo, dos nossos dias. Nós estamos esquecendo da palavra do Senhor. Nós estamos esquecendo de guardar verdadeiramente a palavra do Senhor. E quando o Senhor pede para que Jeremias vá a Israel e a Judá para exortar aquele povo, era povo dele, que conhecia a palavra. E mesmo assim andava em sucessivos pecados. E já não mais se envergonhavam dos seus pecados. Já cometiam sem nenhuma vergonha. Estavam estampado nas suas testas o adultério. E mesmo assim não se envergonhavam deles.
Mas o Senhor é um Senhor de tamanha bondade, de tamanha misericórdia. Ele ainda olha por todos os pecadores e ainda clama para que esses pecadores voltem para Ele. O Senhor nos diz bem claro, no capítulo 3 de Jeremias, que é necessário que o povo entenda dos seus maus caminhos e se arrependa. Mas se arrependa de maneira verdadeira. Se arrependa para que seja realmente restaurada a aliança firmada com o Senhor. Porque o Senhor via que as pessoas se arrependiam de boca, mas não nas suas ações, não nos seus pensamentos. Continuavam ações pecaminosas, continuavam pensamentos também pecaminosos, e isso não agradava ao Senhor. Mas o Senhor, com tamanha misericórdia, ainda manda homens de Deus para falar aos nossos corações, para que possamos nos arrepender ainda quando há tempo. No capítulo 3, do versículo 12 diz: quando o Senhor dá bem a palavra para Jeremias, vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. O Senhor nesse momento está clamando a nós, rebeldes Israel. Arrependeste, rebelde Israel. Assim como o Senhor falou para Israel, Ele está falando para todos nós. Pois nós somos o único povo, que é o povo de Deus, nós somos o único povo. E o Senhor diz que a ira deles não cairá sobre nós eternamente. Não durará para sempre a ira do Senhor. Porque o Senhor também castigou aquele povo, porque eles esperavam a chuva cair na primavera e a chuva não caiu. Mas mesmo assim o povo não se arrependeu. O povo continuou com seus pecados. Irmãos, nós estamos aí, vivendo dias terríveis. Um vírus que nós não sabemos como surgiu, como pará-lo. O mundo todo hoje parou por esse vírus. E aí a gente vê pessoas ainda fingindo que estão se arrependendo. As pessoas que não se arrependem ainda verdadeiramente de coração. Nós não vemos mudanças no seu agir, no seu falar, no seu pensar. Porque são as atitudes que demonstram que somos ou não filhos de Deus. Hoje as pessoas pecam e olham para o lado. Como para o lado? Sim, será que o pastor está vendo? Será que a pastora está vendo? Mas esquece de olhar para cima, que Deus está vendo. Preferimos fingir, mentir que estamos voltando para Deus. Mas para os homens achar que está tudo bem, que está tudo certo, e não está. É esse o fingir, é esse o se arrepender de forma falsa ao Senhor. Que o Senhor quer que nós nos arrependamos de forma verdadeira. Que o Senhor quer que a gente realmente elimine os nossos maus caminhos. Assim Ele nos ordena a guardar a sua lei. E é isso que Ele espera de nós. E Ele clama ao que o Deus bondoso. Desperta, Israel. Arrependei-vos, Israel. Volte para mim verdadeiramente. E muitos ainda dormem. Muitos ainda assistem de janela. E não estão entendendo o que o Senhor está clamando. O Senhor está irado. Nós estamos vivendo uma era novamente de inversões de valores. Onde os mandamentos, o cumprimento da palavra de Deus está sendo colocado em último plano.
Primeiro são os interesses humanos, as conveniências humanas. O pecado humano é colocado em primeiro lugar. E depois a gente finge que está agradando a Deus. Não, irmãos. A Deus não se engana. A Deus não se engana. Podemos enganar o mundo inteiro, mas aquele que reina e vive para sempre, jamais nós enganaremos. Porque Ele conhece os nossos corações. Ele sonda os nossos corações. Ele está em nossos pensamentos. Ele sabe o que eu penso. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que o agrada e Ele sabe o que desagrada a Ele. Porque Ele nos conhece por inteiro e não pela metade. E o Senhor nos diz, pede a Jeremias que vá. Exorta aquele povo, Jeremias. Diz a ele que eles precisam se converter para que a minha ira passe. Assim como nos dias atuais, nós queremos que a ira do Senhor passe. Mas para que possamos fazer com que essa ira passe, o Senhor quer que haja transformação. Transformação verdadeira. No próprio Jeremias, capítulo 23, versículo 29, Jeremias diz, tem a palavra do Senhor como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. Eu amo essa escritura, porque isso resume a palavra do Senhor. O fogo, ele purifica, e o martelo, ele esmiuça. É isso que a palavra do Senhor tem que fazer dentro de mim, dentro de vocês. A palavra do Senhor vem para purificar, para nos deixarmos limpos. E a palavra do Senhor vem para quebrar essa dureza de coração que nós temos. Precisamos ter um coração igual a Deus. Precisamos ter um coração igual ao Filho unigênito do Pai. É esse coração que o Senhor quer, que ele seja transformado a cada dia, para que se pareça mais com Ele. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas não é só fisicamente, principalmente espiritualmente. Nós precisamos ser imagem e semelhança espiritual de Deus, porque essa é a essência de Deus. Amém? Irmãos, o versículo que nós falamos ao iniciarmos, do capítulo 4, quando o Senhor diz, circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração. Circuncidai-vos para o Senhor. A circuncisão é a retirada daquela carne do órgão genital masculino, porque aquela carne pede que haja uma limpeza constante, né? Então ali fica o que? Aquela carne faz com que impurezas fiquem naquela região. E quando o Senhor faz essa parábola aqui, circuncidai-vos para o Senhor e tirar os prepúcios do vosso coração, mas nosso coração não tem prepúcios. Mas o Senhor faz uma comparação, porque a circuncisão é uma aliança. É uma aliança que o povo de Deus naquela época fazia e retirava o prepúcio. E quando o Senhor diz para que tire do vosso coração essa carne que cobre o nosso coração, que deixam que as impurezas, as coisas ruins fiquem em nosso coração, que o pecado fique em nosso coração. E é isso que o Senhor pede. Retira essa carne, limpa vossos corações. É isso que o Senhor está nos pedindo. Que a gente retire essa capa que deixa tantas coisas ruins guardadas em nosso coração e permita que a palavra dele seja entronizada em nossos corações e nos limpe, para que ele possa atuar em nossas vidas. Porque aqui o Senhor está dizendo as condições para que nós voltemos a Ele. E para que a gente volte ao Senhor não é de qualquer jeito, não é de forma fingida. Não é de forma fingida que nós voltamos para o Senhor. É de forma verdadeira, é de forma limpa, é de forma transparente. E o Senhor quer um coração limpo, quebrantado na presença dEle.
Por isso que o Senhor nos pede. Retira os prepúcios de vossos corações. Retira essa carne que deixa tanta sujeira em seus corações. Retira. Faça a circuncisão, elimina isso. E só nós conseguimos eliminar através da leitura, da obediência à palavra de Deus. E o Senhor nos diz ainda no 14, lava o teu coração. Olha como ele repete ainda o quanto é necessário que nós tenhamos um coração limpo, puro, da malícia. Ó Jerusalém, para que sejas salva. Irmãos, se nós não tirarmos essa carne em nossos corações que acumula tanta sujeira, tantas coisas ruins, tantos pecados que são acumulados e não são arrependidos, não tem como sermos salvos. Se a gente não for limpo verdadeiramente, não há salvação. E só nós encontramos a salvação através de Deus. E Deus nos ordena a fazer o cumprimento da sua palavra. Desperta, Israel. Desperta, povo de Deus. Assim como Ele não fez a chuva cair, assim hoje Ele está nos trancando através de um vírus para que a gente desperte dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos. E a gente tem uma entrega verdadeira a Ele. Os nossos pecados são declarados e nos arrependamos verdadeiramente e os nossos corações sejam limpos e que possamos guardar eternamente a palavra do Senhor até que venha o grande dia. Muitos dias estão sendo abreviados com esse vírus que está aí. Quantas milhares de pessoas tiveram seus dias abreviados? Quantas milhares de pessoas que não vivem mais entre nós, na terra dos viventes, estavam há 3 meses atrás, 4 meses atrás, brindando o ano novo, cheios de expectativas, cheios de esperanças, cheios de planos e hoje não vivem mais entre nós. Pessoas aparentemente sadias, mas a gente não sabe quando vem o grande dia. E o momento é esse. Desperta, Israel, que o momento é esse do arrependimento. Limpai os vossos corações e se entregue verdadeiramente a Deus. A Deus não se finge, a Deus não se engana. E Deus só irá salvar, assim diz a sua palavra, aqueles que são limpos de coração. E precisamos nos limpar de coração. Precisamos viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Muitos falam, muitos ministram a palavra do Senhor, muitos ouvem a palavra do Senhor, mas poucos realmente seguem verdadeiramente a palavra do Senhor. E ela é uma única. Só há uma única palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. E precisamos guardá-la em nossos corações, porque somente em ler e não praticar não nos garante a salvação. Precisamos guardar, viver, praticar a palavra de Deus. E em Gálatas, o apóstolo Paulo, Gálatas 2:20, ele diz algo muito lindo. Fui crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé ao Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Irmãos, esse é o nosso valor. Precisamos valorizar o preço pago na cruz que Cristo fez por mim e por você. O verdadeiro povo de Deus não vive mais em suas próprias razões, em seus próprios entendimentos. O verdadeiro povo de Deus vive em Cristo.
nós morremos para o mundo quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então o mundo não pode mais nos atrair, porque nós morrimos para o mundo. E Cristo tem que viver eternamente em nós. Porque o Senhor, lá do alto do seu trono, Ele vê a todos. Mas o Senhor só pode operar as tuas bênçãos àqueles que o seguem, aqueles que se entregam, aqueles que se limpam verdadeiramente. E é isso que o Senhor quer de mim, de você, de todos nós. Que possamos viver verdadeiramente a lei do Senhor. Arrepende-se, Israel, verdadeiramente. Limpa os vossos corações para que a salvação nos chegue. E no grande dia possamos todos juntos estarmos ao lado do nosso Deus. Agradeço a oportunidade por ministrar essa noite a palavra de Deus. E que possamos ter um excelente domingo, uma excelente semana. E busquem a palavra do Senhor. Arrependei-vos ainda enquanto podemos achar. Boa noite. Amém.